Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Vamos ver agora a parte B. A sociedade é patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Página 29. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele. Teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir. Daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados. Só poderíamos existir à semelhança de ser divino, e não de outro modo, sendo como ele totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo o seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem para, com enorme sacrifício, colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele, e não do ser dele. Senão cairíamos na ideia panteísta que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir. Porque após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo a vida a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que a patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios. A soberba para se pôr acima de Deus, teomania. A inveja para anular o que é correto. O ódio com a intenção de destruir. A avareza que visa impedir o uso dos bens. Gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar. Luxúria
para retirar o prazer só para si. A preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Página 31, capítulo B2. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Deus, de Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus ataques, a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança fui muito teimoso. Um diálogo agora. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Nesse caso, o senhor seguiu o pai, mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Diálogo, outro diálogo, né? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe. Negado neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderes malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para haver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então, quando seguimos o bem e fazemos o correto,
e mudamos nossa atitude para um nível superior, é claro que aí vamos estar bem ligados ao divino e à força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ouça esses textos a maior parte que você puder. Um abraço, namastê. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Vamos ver agora a parte B. A sociedade é patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Página 29. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão assim, livres para seguir o que quisermos. Senão, o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele. Teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir. Daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados. Só poderíamos existir à semelhança de ser divino, e não de outro modo, sendo como ele totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo o seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem para, com enorme sacrifício, colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele, e não do ser dele. Senão cairíamos na ideia panteísta que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir. Porque após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo a vida a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que a patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador.
Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios. A soberba para se pôr acima de Deus, teomania. A inveja para anular o que é correto. O ódio com a intenção de destruir. A avareza que visa impedir o uso dos bens. Gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar. Luxúria para retirar o prazer só para si. A preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Página 31, capítulo B2. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Deus, de Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus ataques, a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança fui muito teimoso. Um diálogo agora. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Nesse caso, o senhor seguiu o pai, mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Diálogo, outro diálogo, né? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe. Negado neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderes malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde seus habitantes odeiam tudo,
mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para haver o ser, mas parte dos seres não querem ser, ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então, quando seguimos o bem, fazemos o correto e mudamos nossa atitude para um nível superior, é claro que aí vamos estar bem ligados ao divino e à força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Use esses textos a maior parte que você puder. Um abraço, namastê. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Vamos ver agora a parte B. A sociedade é patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Página 29. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão assim, livres para seguir o que quisermos. Senão, o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele. Teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir. Daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados. Só poderíamos existir à semelhança de ser divino, e não de outro modo, sendo como ele totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo o seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem para, com enorme sacrifício, colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele, e não do ser dele. Senão cairíamos na ideia panteísta que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir. Porque após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo a vida a liberdade de escolher a vida ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir,
o que caracteriza a patologia denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que a patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios. A soberba para se pôr acima de Deus, teomania. A inveja para anular o que é correto. O ódio com a intenção de destruir. A avareza que visa impedir o uso dos bens. Gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar. Luxúria para retirar o prazer só para si. A preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Página 31, capítulo B2. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Deus, de Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, Goethe com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus ataques, a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança fui muito teimoso. Um diálogo agora. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Nesse caso, o senhor seguiu o pai, mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Diálogo, outro diálogo, né? Eu não acredito, mas que eles existem, existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere, mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe. Negado neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece
com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderes malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para ver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então, quando seguimos o bem, fazemos o correto e mudamos nossa atitude para um nível superior, é claro que aí vamos estar bem ligados ao divino e à força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Use esses textos a maior parte que você puder. Um abraço, namastê. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Vamos ver agora a parte B. A sociedade é patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Página 29. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão assim, livres para seguir o que quisermos. Senão, o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele. Teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir. Daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados. Só poderíamos existir à semelhança de ser divino, e não de outro modo, sendo como ele totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo o seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser integralmente para cortar os laços mais maravilhosos que possuía, decaindo do supremo bem para, com enorme sacrifício, colher algumas migalhas que sobraram do banquete celestial. Deus criou todas as coisas da energia dele, e não do ser dele. Senão cairíamos na ideia panteísta que todos seríamos deusinhos. De qualquer modo, começamos a existir. Porque após aceitar o mal, que se caracteriza pela ignorância, rejeitamos ser. Mas como fomos criados imortais, à semelhança do ser divino, continuamos existindo no aspecto energético, tendo a vida a liberdade de escolher a vida.
ou sua negação. Como não podemos acabar com ela, elaboramos um confronto entre o bem e o mal, lutando para ser o que não podemos ser. Daí a enorme confusão entre o que é e o que não pode ser. Vamos dizer que o mal está no desejo de deixar de existir, o que caracteriza a patologia denominada de pecado pelos teólogos. Podemos dizer que a patologia é o processo de colocar uma estrutura invertida na criatividade divina, como se o ser humano pudesse trocá-la por outra, ao contrário, como se fosse outro criador. Por causa desse desejo foi desenvolvida uma multidão de vícios. A soberba para se pôr acima de Deus, teomania. A inveja para anular o que é correto. O ódio com a intenção de destruir. A avareza que visa impedir o uso dos bens. Gula com a finalidade de não deixar o próximo também se alimentar. Luxúria para retirar o prazer só para si. A preguiça, que seria total estagnação do bem. Como vemos, todos os males têm a função de destruir o ser. Página 31, capítulo B2. O ser humano não quer ser, mas usufruir do ser. O estudo mais necessário é o da influência dos espíritos malignos na humanidade, pois não existe fato algum que não esteja ligado a eles, pessoal ou historicamente considerando, assim como todas as desavenças da civilização não tenham suas mãos desarrumando tudo. Vamos dizer que, se não houver essa consciência, estaremos sem entender o que quer que seja. Não podemos nos esquecer da incrível influência de Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, Goethe, com seu romance Fausto, a Utopia de Tomás Mouros, inúmeros romances, filmes, narrativas e até comédias que não tenham sua presença indesejável, confirmando a advertência de Jesus Cristo de que o anjo esquizofrênico Lúcifer é o príncipe deste mundo que se tornou tão doente. Podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser, o que mostra que os demônios vivem totalmente fora de qualquer realidade, em uma situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus ataques, a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos. Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder porque satisfaziam a doença do povo. Dr. Kepp, desde criança fui muito teimoso. Um diálogo agora. O que acontecia? Sempre quis fazer o que queria sem dar satisfação. Seus pais aceitavam o senhor assim? Meu pai até estimulava para eu ser independente. Nesse caso, o senhor seguiu o pai, mas agora vejo que minha vida não deu certo, como também aconteceu com meu pai. Note o leitor que essa atitude de total independência torna o ser humano dependente do mal, porque o leva a se tornar submisso ao comportamento errôneo. É por esse motivo que os espíritos e os indivíduos que recusam seguir a orientação divina tornaram-se demônios. Você acredita na existência dos demônios? Outro diálogo, né? Eu não acredito, mas que eles existem mesmo. Mas como não acredita, se fala que eles existem, existe tanto mal no mundo que não podemos negar que não tem origem dessa malignidade. Como o leitor poderá observar, o que existe de mal obrigatoriamente tem de vir de alguma fonte que a gere,
mesmo que seja oposição ao existente, como se fosse um agente real. Posso afirmar que o inferno é o que existe. Negado neste caso, como pode haver algo em que se está e ao mesmo tempo ser totalmente rejeitado? É também o que acontece com o grave doente mental que rejeita o que vive e os poderes malignos que desejam se sentir bem com o que eliminam. Em nosso planeta, os espíritos lutam para inverter, ao mesmo tempo, usufruir o que rejeitam. Essa é a imagem mais exata do inferno, onde seus habitantes odeiam tudo, mas querem se sentir bem. Vamos dizer que o universo foi criado para haver o ser, mas parte dos seres não querem ser. Ao se unir aos seus semelhantes em seu tipo de negação, omissão ou deturpação, incendiando-se ao se opor à energia divina. Então, quando seguimos o bem, fazemos o correto e mudamos nossa atitude para um nível superior, é claro que aí vamos estar bem ligados ao divino e à força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ouça esses textos, a maior parte que você puder. Um abraço, namastê. Vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Vamos ver agora a parte B. A sociedade é patológica como doente mental. O que é ser e não ser? Liberdade para o mal. Página 29. Muitas pessoas perguntam por que Deus nos deu liberdade de escolher o bem ou o mal. O que podemos responder é que essa atitude faz parte da criação como elemento construtivo da estrutura, seja dos seres espirituais ou humanos. Não podemos ser senão assim, livres para seguir o que quisermos. Senão o Criador não poderia realizar seu trabalho criativo, se transformando em uma espécie de ser despótico, que não é ele. Teria de deixar de ser ele mesmo, e nós seríamos como os minerais, os animais e as plantas. Vamos dizer que tal atitude é a prerrogativa de existirmos. Jamais poderíamos ser não sendo livres. O que acontece com os demônios é o contrário. Eles não têm mais liberdade de escolha, porque se aprisionaram ao não ser, o que equivale a dizer que preferiram deixar de existir. Daí seu sofrimento atroz. Como não existir existindo? Como não haver havendo? Como não ser sendo? Neste caso, nem poderíamos ser criados. Só poderíamos existir à semelhança de ser divino, e não de outro modo, sendo como ele totalmente livres para existir. Afinal, ser é ser livre. Quando se fala da escolha pelo demônio e suas obras, significa que o ser humano está deixando de ser o que é, destruindo o seu bem, formosura e verdade. Essa foi a técnica que Lúcifer usou com Adão e Eva, pois ao escolher o mal, a humanidade até hoje deixou de ser